Ora, cá estamos nós para mais um episódio do Futebol do Porto em Casa. Pois é, hoje não vim dali a entrar, né? Achei melhor tirar o fundo, aparecer. Não sei, vou testar coisas, não é? Sejam bem-vindos a mais um episódio. Deixem-me só colocar aqui os fones para vos ouvir bem. Aqui estamos nós, mais um Futebol Clube do Porto em Casa. E que jogo é que vamos recordar hoje? Hoje é dia 5 de Abril e vamos recordar um jogo de 5 de Abril de 2008. Uma época feliz para o Futebol Clube do Porto. Tricampeão nesse dia de 5 de Abril, mas já vou chamar aqui o meu companheiro de emissão para nos falar um pouquinho mais sobre esse jogo. Ele é que percebe destas coisas assim mais complicadas futebolísticas, né? Essa sapiência futebolística. Isto é ele. Rui Cerqueira. Boa tarde, Rui. Novamente juntos para mais um programa. Boa tarde, Miguel. Deixa-me dizer-te que este foi o tricampeonato do Porto, foi o meu primeiro a fazer assessoria direta à equipa, o que também tem para mim uma recordação interessante por essa perspectiva. Portanto, foi aquele primeiro em que eu senti verdadeiramente, depois de ter sido adepto, a diferença que é entre ser campeão a trabalhar e ser campeão como adepto e portanto, também para mim tem essa recordação. Olha, e hoje vamos ter aqui dois convidados especialíssimos, dois grandes craques que ganharam muito no Futebol Clube do Porto, não foi só nesse ano, mas nesse ano também. Quem é que nós vamos ter hoje, Rui? Olha, vamos começar por mais perto. Vamos começar ainda do lado cá do Atlântico, antes de irmos ao outro lado. Okay. Começo por chamar o nosso central, que, como dizia o Futsal, é central, salta e ainda chega à lua. Bruno Alves. Boa tarde, Bruno. Aí está ele. Bruno, bem-vindo. Obrigado. Muito obrigado pelo convite. É sempre um enorme prazer e orgulho de falar com vocês e falar com todos os esportistas que nos estão a ouvir. Muito bem, igualmente. Bruno, sabes quem é que vai estar connosco também aqui no programa? Acho que sabes, não é? É o comandante, o nosso comandante. Queres anunciá-lo? Né? Queres anunciá-lo? O grande Lucho González. Aí está ele. Oh. Bem-vindo, Lucho. Olá, boa tarde aí para todos vocês. Muita saudade de vocês mesmos, de falar com você, de Bruno, Rui. Aí eu não conheço, mas Miguel, sim. Miguel, estamos nos conhecendo, então nada, muita saudade de Olha, só te consigo ouvir a ti, não consigo ouvir nem o Lucho nem o Rui. Minha amiga chegou. Não estás a ouvir nem o Rui nem o Lucho? Isso é que não pode ser. Então, vamos tentar. Vais sair e voltar a entrar, pode ser, Bruno? É melhor. Vamos tentar isso? Voltar a entrar no mesmo dia. Não, isto do Bruno não conseguir ouvir o Lucho não pode ser. Enquanto o Bruno está ali a testar, Lucho, porque o Bruno nestas coisas de telemóveis não está a ser fácil. Ele já não conseguia ligar isto e agora diz que só me ouve a mim, não te ouve a ti nem o Rui, mas enquanto o Bruno tenta aqui entrar. Lucho, como é que estás? Como é que estão as coisas aí no Brasil? Estamos un poco como la mayoría del mundo hoy en día con esto que estamos atravesando, ¿no? Uma situação que ninguém esperava acontecer, mas que temos que tomar as coisas com muita consciência, com muita responsabilidade, porque uno vê no mundo inteiro as coisas que acontecem e por aí do lado de vocês lá sufriendo mucho más con eso. Aquí, dentro de todo Brasil y a ciudades donde no estamos, si bien hay casos confirmados, ¿no? Entonces ainda se espera por ahí o se fala de que un pico mayor va a ser a fines de abril. Y bueno, entonces uno tenta tomar los recados necesarios, que ficar en casa, tentar salir o menos posible y bueno, esperar que esta situação finalize pronto. Olha, vamos lá tentar ver se o Bruno já consegue ouvir toda a gente ou não. Deixa-me perceber pela reação dele. Agora está. Bem-vindo de volta. Como fala bem o nosso capitão, hein? Sempre falou bem. Agora sim. Olha, Bruno, nós estávamos a perguntar ao Lucho como é que estão as coisas no Brasil neste momento. Tu estás num dos países que foi muito afetado por este problema, né? Que também nos faz estar aqui em casa a falar juntos. Essa é uma das pouquíssimas partes, né? Que nos podemos divertir agora aqui em casa. Agora, falando do problema sério, como é que estão as coisas aí? Aqui as medidas são fortes, não é? Que como a nossa rotina é muito
é muito curta, não é? Só em casa, podemos dar pequenos passeios perto de casa, mas hoje em dia nem isso, temos que ficar a maior parte do tempo em casa, sair só para supermercado e farmácia e coisas mesmo básicas mesmo. Porque aqui as medidas são e as regras são para ser cumpridas, e como teve muita gente infectada, eles querem que isto diminua rápido, e tem que ser através das medidas com menos contato possível com as pessoas, e tendo estas medidas de estar em casa, esperamos que isto diminua, não é? Mas aquilo que eu posso fazer aqui é cuidar de mim, cuidar da minha saúde, tentar me proteger desta situação. Eu estou sozinho aqui em Itália, a minha família está em Portugal. Não posso viajar para Portugal porque não recebem aviões de Itália em Portugal, só como repatriamento, mas depois isso também precisava de fazer isolamento, e depois se tivesse que voltar para aqui tem que fazer mais isolamento. Então neste momento estou à espera de saber se o campeonato vai recomeçar ou não para voltar, se volto para Portugal ou não. Eu espero mais um pouco. E fazer a nossa parte, não é? Para ver se isto passa o mais rápido possível, este problema. Agora, falando de coisas alegres, não é? Que também foi a vossa parceria no Futebol Clube do Porto que deu muitos títulos. Já tinham saudades de se ver um ao outro, ou como é que é? Já, óbvio. Há muito tempo que não vejo o Bruno, só assistindo na TV lá, dando aqueles saltos que o Fuchile falava, verdadeiramente. Continua igual, continua tendo essa força, esse impulso para ir a buscar a bola. Parece que tem um imã, a bola cai sempre na cabeça dele. E tu, Bruno, tinhas saudades do Lúcio, pá? Tenho muitas saudades do Lúcio. O Lúcio era uma pessoa fantástica. Ele realmente é uma pessoa que em todos os lugares que ele passa é uma pessoa muito carismática. Tem um colega meu que joga aqui comigo, é o Hernani, que jogou com o Lúcio também no Atlético Paranaense. Então sempre fala muitas coisas boas do Lúcio, e eu falo aqui também muitas coisas que eu vivi, que nós vivemos juntos. Então o Lúcio é o capitão do exemplo, apesar de não ser um capitão que fala muito ou que grite muito, como a gente gosta aí no nosso Porto. Ele é um capitão pelo exemplo e pela demonstração de calma e de discernimento. Olha, Rui, temos aqui dois exemplos de jogadores com uma longevidade incrível, não é? Também de talento incrível. Um já tem 39, outro 38, os dois parecem ter 25, não é? Mas o que dizer também desta longevidade do Bruno está com e do Bruno Alves, pá. Não, Lúcio, parecem ter os dois 25 e o Bruno é que parece que está no Brasil, porque ele está mais bronzeado que tu, não é? É verdade também. Não, eu tenho essa preocupação de todos os dias apanhar um pouquinho de sol, porque o sol tem a vitamina D que nos ajuda a aumentar a nossa imunidade. Então essa é uma coisa que eu faço questão todos os dias de apanhar sol. Estes dias aqui como estou em casa, só apanho sol, treino e como e durmo. Então, Bruno, já que falas nisso, o teu treinador teve uma declaração também curiosa nesse sentido há poucos dias, não sei se foi ontem ou anteontem, que disse que o Bruno Alves era tão obcecado pelas coisas positivas, é claro, como o Cristiano Ronaldo. Falou da tua vitamina D, de apanhar sol, que tu eras muito obcecado nisso. E dos ovos de codorniz. Que fazia bem. Ovos de codorniz também, falou que eras muito específico a escolher ovos de codorniz para comer, isso é verdade? É tudo verdade. Então, o que eu faço? Mesmo no inverno, sempre que tem sol, eu pego sol. Eu ponho sol porque a deficiência de vitamina D está associada a muitas doenças, e como eu gosto de me informar, é um assunto que eu gosto de estar a par e estudar um pouco no meu tempo livre, e a vitamina D é muito importante. Então eu, quando tenho tempo, mesmo no inverno, eu apanho sol. E o treinador, sempre que precisa de me chamar, eles já sabem onde é que eu estou a apanhar sol. Então, e os ovos de codorniz exatamente pela proteína, pelo colesterol, muito importante pela testosterona, que o colesterol é um precursor da testosterona, e isso, nós homens precisamos de muita testosterona para a minha atividade física e para tudo. Para o homem, a testosterona é a hormona muito importante no homem. Lúcio, já percebemos qual é o segredo do Bruno, não é? É vitamina D e também os ovos. Qual é o teu segredo para durar tanto tempo a jogar futebol a alto nível?
En segredo é o mate argentino. É o mate. Bem, me parecia que ia ser diferente. Na verdade uno gosta, né? Uno gosta muito do futebol e tenta ser o mais profissional possível. Uno sabe que hoje em dia o futebol mudou muito também e os cuidados têm que ser maiores ainda que por aí em outras épocas. Y bueno, uno tenta cuidarse un poco con la alimentación también, que hoy en día acaba haciendo diferencia porque você acaba jugando cuarta, domingo, terza y a recuperación muchas veces acaba siendo importante. Y después entrenar, uno que gosta de entrenar, gosta del fútbol, se acaba haciendo ter a vontade de todos los días acordar con vontade de ir a entrenar, de estar en un balneario, de continuar disfrutando de cosas que son siempre boas como o futebol. Rui, diz-nos lá, qual é este dia 5 de Abril que nós hoje vamos recordar, onde estes dois craques estiveram e até marcaram golos? Vê lá, dia 5 de Abril, o Porto ganhou esse campeonato com 20 pontos de avanço. Ontem, ou há 2 dias, falamos de um campeonato conquistado a 3 de Abril, em 2011. Este, em 2008, foi conquistado a 5 de Abril, nesse jogo com o Estrela da Amadora em casa. O Porto goleou 6-0, o Luxo abriu o caminho para a festa com o primeiro golo, e o Bruno Alves fez o quinto dos seis golos, num golo de cabeça, em que foi lá acima no segundo poste também, correspondendo a um cruzamento vindo da esquerda, e é um momento em que o Futebol Clube do Porto conquistou o seu segundo tri. E eu lembro que o Porto andou tanto tempo e tantos anos com essa obsessão do tri, tinha conseguido uma vez, aqui vemos o primeiro golo, que é o do Luxo, tinha conseguido uma vez em 1997 e depois conseguiu fazer tetra e penta, e esta foi a segunda vez que o Futebol Clube do Porto conseguiu ser tricampeão. Portanto, a importância deste título para os adeptos do Futebol Clube do Porto. Creio que a seguir vamos ver aqui nestas imagens o golo do Bruno. Vamos já daqui a pouco. Do Rolo Meireles, não é? Exatamente. Aí está ele, olha. Este é o do Bruno. E este é o do Bruno. E depois o último do Lixa também, a fechar as contas. Que era uma equipa enorme esta, que ganha 4 campeonatos seguidos, porque estes dois jogadores que aqui estão, e são jogadores, não são antigos jogadores, são ainda jogadores com 38 e 39 anos em atividade, foram tetracampeões no Futebol Clube do Porto. Depois o Luxo, no regresso, ainda ganha mais 2 títulos. Se olharmos à carreira no Futebol Clube do Porto, o Bruno Alves ganha 4 títulos em 5 anos de equipa sénior, e o Luxo ganha 6 em 7. Só no último meio ano é que não foi, saiu em janeiro e o Porto não foi campeão nesse meio ano, mesmo assim ganhou a Supertaça. São muitos títulos juntos, o que prova que não só o Luxo e o Bruno eram grandes treinadores, como havia grandes jogadores, como havia um grande treinador e como havia uma equipa e um plantel enorme. Ó Bruno, recordações deste jogo em específico, este 6-0 ao Estrela, que vos confirmou como campeões? É assim, começando por falar, é que saudades. Eu, quando vejo estas imagens, dá mesmo saudades destes tempos, porque éramos realmente muito felizes a jogar. Então a equipa jogava muito bem, a equipa tinha uma química muito, muito boa. Conseguimos aprender realmente todos os conceitos de jogo que o Mister Jesualdo implantou, com muitas mudanças em todos os jogadores. Os jogadores vinham com hábitos diferentes, ele conseguiu moldar os jogadores, então sentia-se uma química muito grande. Mesmo os próprios jogadores que não jogavam tanto estavam todos ligados no campeonato e no jogo. Então foi um campeonato fantástico para mim, especialmente porque foi muito difícil e tive sempre que provar muito que merecia jogar no Porto, e tem que ser assim, porque os nossos adeptos são muito exigentes. E para mim este campeonato significou muito, significou a vontade de vencer, a vontade de ganhar títulos e de fazer parte da história do Porto. Sinto muito feliz e com muitas saudades mesmo. Lutz, o que é que te recordas deste jogo? Não só deste jogo, mas também desta época, né? Não, é um pouco o que o Bruno falou, né? Tínhamos um grupo
uma mentalidade vencedora muito grande. E acho que nosso segredo era esse. A equipa funcionava bem em todas suas linhas e sabíamos que não íamos a perder. No, entrábamos com uma mentalidade muito forte, hacíamos o primeiro gol, queríamos fazer o segundo, o terceiro, e de fato está que esse jogo acaba sendo um jogo decisivo para nós e acabamos ganhando por 6 goles de diferença. Então, acho que é um pouco o resumen do que esse grupo, a mística que esse grupo tinha, né? E depois o que o Bruno falou, dentro, fora do campo também, a gente levava-se muito bem, era um grupo muito unido. O Balneário de Porto sempre se caracterizou por esas coisas y en el fútbol hoy en día, estando fuera de Porto, uno acaba viendo que esas cosas acaban siendo fundamentales, ¿no? Por ahí los adeptos no tenían posibilidad de ver eso, de vivir, mas no es que somos jugadores y hoy en día estamos fuera, sabemos que el balneario ese que se fala tanto de Porto es verdad y acaba conquistando campeonatos. Olha, esta foi uma época extraordinária, comandada também por um grande mister, né? Um grande treinador, um grande professor. E nós temos aqui uma surpresa para vocês. Deixa-me ver se eu consigo colocá-lo aqui. Aí está, professor Josualdo. Bem-vindo ao programa, professor. Grande mister. Olha o meu time, pá. Olha para isto. Olha só. Olha os 2 capitães. Pá. Como é que é possível isto? Só Ainda no ativo, mister, ainda no ativo, estes nós dois. Olha, Bruno, eu continuas a marcar livros bem, que eu já vi vários alguns no Parma. Vi o jogo com o Flamengo, pá, jogas a 6 agora, é? O Fernando, se vir jogar, fica com uma inveja tremenda. Tudo bem? Tudo bem, professor? Tudo bem. Quarentena forte aqui, quarentena forte aqui. Foi ontem, é? 12 anos, pá, é verdade. Que alegria. Mas eu agora estou mais para poder ouvir, pá, porque, como sabes, aqui por Santos, pá, espero bem que os Santos nos acompanhem, né? Mas aqui por Santos as coisas começam a ficar complicadas, pá. Lúcio, estás no Brasil ou estás na Argentina? Estou no Brasil, estou aqui, estou em Curitiba, não fui embora também. Estás em Curitiba? E como é que está isso aí? Está ficando também, sim. Está ficando. Mas aqui estão, dentro de tudo, estão cumprindo com as regras e não tem tantos casos confirmados. Tu, Bruno, não estás em Itália, para não? Não, estou em Itália, mister. Estou em Itália Estás porque em Itália? Estou em Itália porque eles aqui, neste momento, não recebem voos de Itália e Portugal, só tem que fazer, tem que pedir repatriamento e depois tem que fazer isolamento lá em Portugal, depois isolamento aqui, eu não quero estar sozinho. Aquela história, mister. Olha, meus queridos, quero dizer uma coisa. Mais vale sozinho que mal acompanhado, não é bem assim. Mais vale mal acompanhado que sozinho mesmo. Não, sabes isto é o maior desafio da nossa vida, não é? Verdade. Pelo menos eu acho que é o maior desafio da nossa vida, porque nada vai ser como foi antes, pá, nada. Nem o futebol, nem a nossa vida pessoal. Nós vamos encontrar pessoas agora que não conhecíamos e que passamos a conhecer de uma forma, umas boas e outras más, né? Como nós somos às vezes nestas coisas. É importante que apareçam situações que não são muito controláveis e não são muito normais para nós conhecermos melhor as pessoas, pá. Mas de facto não vai ser igual nunca, pá. Não, eu também acho que sim. Também acho que vai mudar aquilo que eu coisa. desejo de facto eu desejo que toda a gente tenha consciência da situação, que seja capaz de se manter firme naquilo que são as ordens de quem sabe, não é? E voltar rápido ao futebol. Eu acho que vocês devem estar loucos para que o futebol volte, pá. Eu também. Ainda falta mais de um mês aqui, vê lá, um mês aqui sozinho, aqui só no apartamento. Não está fácil, não é fácil para ninguém. Mas, olhando ali para o Rui, olha para a cara dele. Olha, o Rui está, olha ele. Cabelo branco, já viste, Lúcio? Cabelo branco, barba branca. É o futebol. Mas, olha, quando nós estamos aqui para festejar um título, não é? Exatamente. Naquela altura era o segundo do Bruno e era o terceiro do Lúcio. Do Lúcio, exatamente. Não, era o terceiro também do Bruno. Ganhaste os campeonatos todos no Porto.
No ano em que nós perdemos, tu já não estavas. Eu ganhei, sim, sou o último que não ganhei, porque acabei saindo nessa mente. Só ganhas títulos, pá. Como é que é possível? Como é que é possível? Voltaste para o Porto outra vez para ganhar, pá. Bruno, É verdade. Estou aqui, mister. Aqui eu quero vos ouvir, pá. Estou aqui na luta aqui. É? Estou aqui na luta aqui na Itália, aqui a trabalhar forte aqui para melhorar esta equipa aqui. Bruno, como é que era o Prof. Josualdo nos tempos em que treinava no Futebol Clube do Porto? Diz-me lá, como é que era o dia-a-dia? Agora é que vai começar. Olha, eu vou como é que era o Prof. Josualdo como mister no Futebol Clube do Porto? Estou a perguntar ao Bruno, professor, como é que era o professor como mister deles no Futebol Clube do Porto? Como é que eram estes tempos? Quero ouvir o Bruno dizer. É muito exigente. Não, é melhor ouvi-los a eles, pá. É isso. Eu acho que tenho que falar disso. Vamos ouvi-los. A minha opinião era muito exigente, mas também bastante compreensível. Foram 4 anos de grande felicidade, fundamentalmente pelos jogadores que eu tive. Pela felicidade que eu tive de poder contactar com grandes jogadores e tudo gente que acreditava que era possível fazer. Eu acho que grande parte dos jogadores do Futebol Clube do Porto que chegaram onde chegaram, os níveis que atingiram e pelos títulos que conseguiram, foi porque acreditaram que era possível conseguir tudo isso que acabou por se realizar. E isso é um apanagem dos campeões, sabes? Os campeões acreditam até ao fim. E eles foram campeões. Não só no campo, como na própria vida. E basta que nós nos possamos recordar tudo aquilo que eles fizeram depois que saíram do Porto. Foram no Porto e foram fora do Porto. E essa marca, que é o Futebol Clube do Porto, os jogadores do Porto, vai se manter até, não sei até quando, mas que foi importante na vida deles também, e foi, acima de tudo, uma demonstração clara de que a qualidade do trabalho e a forma como os jogadores se empenham, de uma maneira geral, é difícil não se ganhar nada. Ganha-se muitas vezes, e no Porto ganhava-se muitas vezes. E, portanto, essa felicidade é de manter até os meus últimos dias. Ainda hoje mantenho, vou vendo algumas coisas, vou pensando no que fiz e que não fiz, que é coisas que eu não consegui fazer, mas, acima de tudo, tenho um carinho muito grande pelos jogadores, pelos meus jogadores. E sempre disse uma coisa, eles sabem que é verdade. Todos aqueles que estiveram comigo nas vitórias estavam sempre à frente de todos os outros. Os anos passavam e isso ia acontecendo sempre. E por isso, ainda hoje, eu sou capaz de seguir todos aqueles que estiveram comigo na altura do Futebol Clube do Porto, que ainda jogam, no caso do Lúcio, no caso do Bruno, e até no caso do Pepe, neste caso, não sei se teria esquecido de mais alguém, e que quando vejo esses jogadores, sinto-me treinador deles, desculpem lá o termo, e sinto-me também eu a ganhar aquilo que eles estão a ganhar, e a sofrer com eles só. É o que eu posso dizer sobre isso. Sim, olha, já que está aqui, professor, eu gostava de fazer uma pergunta ao Lúcio, porque o Lúcio já por várias vezes disse que quando acabar a carreira um dia ele gostava de ser treinador, não é? Quem sabe está a estudar para isso também, gostava de ser treinador. Lúcio, se um dia o Lúcio. É o Lúcio. Lúcio, se um dia tu fores treinador, achas que bebeste muito da sabedoria do professor? Não. Olha. Estou fazendo o curso. Eu não posso esquecer. E sim, eu sempre falo que. Eu não posso esquecer daquilo que tu fostes como jogador, porque sabias perfeitamente que dentro do campo, mais tarde que o Bruno, vocês eram os 2 treinadores dentro do campo. E foi tudo porquê? Porque vocês foram capazes de perceber para uma equipe. E isso confere-vos o estatuto de poderem aspirar a ser treinadores e dos bons. Entender o jogo é a primeira coisa que um treinador tem que ter para poder instruir os seus jogadores. Não é só... É o treino e a forma como se é capaz de pensar o jogo de acordo com aquilo que vocês têm, que são as vossas ideias. Eu conheço de anos, e já que agora o Lúcio é o primeiro que se vai aventurar a isso, que é louco, não é? Então vai para treinador, é maluco, entendeu ou não? Tu tens todas as condições para seres um grande treinador. Porque há uma coisa que tu já conseguiste e que não se compra na farmácia nem se aprende. Liderança. Leadership. É aquilo que tu és. Sempre foste. Tu estás recordado, quando eu cheguei ao Porto, que havia uma grande confusão em relação aos capitães, não é? Havia um capitão que era o Vítor Bahia, que não estava a jogar. Havia um capitão que tinha sido, que era o Pedro Emanuel, que também estava fora.
E quando eu cheguei havia a dúvida do capitão. Eu fui ter contigo e disse, vais ser o capitão. E tu disseste, não, mentira, eu não quero. Não, mas queres? Não, vais ser o capitão. E tu disseste, estás acordado, não estou a mentir. Não disseste, eu não quero, então se não queres não podes jogar. E tu disseste, então vou ser capitão. E foste um grande capitão. Sem levantar a voz, sem gritar, sem dizer quem manda sou eu. Tudo aquilo que nenhum líder deve fazer. E essa mensagem foi passando e depois, no fim, acabou por ser o Bruno. E o Bruno era exatamente aquela figura que ninguém podia pensar que podia ser o capitão de uma equipa. Lembram-se do passado do Bruno, que era mau, fazia muito mal, não era nada. A única coisa que ele tinha que fazer era aprender a jogar, e ele aprendeu porque é inteligente, porque foi dedicado e, acima de tudo, porque apropriava bem as coisas. E tens, olha, Bruno, tiveste uma coisa que um central tem que ter sempre. Tens níveis de concentração elevadíssimos durante 90 minutos. E isso resolve 80% dos problemas durante o jogo. Depois as capacidades de decisão, isso vem de outra forma. Mas a esse nível tinhas essas qualidades. Podes transmitir isso também para os teus jogadores. São dois grandes treinadores na minha opinião. Vamos lá ver, professor. Vamos lá ver se eles viram treinadores ou não. Um dia, vamos lá ver. Treinar onde vais treinar? Não é fácil, né? Uno sabe que não é uma carreira fácil. Olha, professor, muito obrigado por ter aparecido aqui nesta surpresa. Muito obrigado por ter aparecido aqui, por ter feito esta surpresa. O mais difícil tu tens. Conhecias o jogo como poucos. És capaz de ser treinador de alguns jogadores, de alguns companheiros teus. Pá. A questão neste momento no futebol é muito mais aquilo que eu te acabei de explicar do que dominar outro tipo de situações. E depois, o teu passado tem uma influência muito grande na forma como te apresentas para a primeira vez. Olha, eu acho que a net do professor está a aguentar. Não sei. Está longe. Está muito longe. Mas olha, acho que a net do professor caiu. Mas acho que, olha, ainda bem que lhe agradeci a tempo, já não ia conseguir agradecer. Mas ele também ficou entusiasmado por vos ver, vocês viram, não é? Ele ficou entusiasmado. Que surpresa, não? Que grande surpresa. Era uma surpresa. Estamos aqui a horas a ouvir o professor a falar de futebol. É pena não termos conseguido depois perceber algumas partes, mas sobraram elogios do professor ao Bruno e ao Luxo, que eram elogios que ambos já estavam a fazer. Eu só ia, se o professor estivesse aqui nas perfeitas condições de imagem e de som, havia uma coisa que eu ia confrontar ao Luxo, que era com aquela tua frase de que o professor às vezes era chato. na insistência. O Futchila no outro dia falou disso, também o próprio Fernando, e vocês são exemplo disso. O Bruno, que foi muito moldado pelo professor, ainda há pouco disse isso, que era aquela insistência na recepção orientada, nos posicionamentos para receber a bola, para sair orientado para o ataque, ou em termos defensivos, como ao Bruno. E esse é o elogio geral que se faz ao professor Oswaldo Ferreira, não é? Podemos começar pelo Luxo. Ele acabou, ele agora com a gente, quando a gente é mais grande agora, sabe e entende e percebe o que ele queria explicar-nos, né? E hoje em dia você vê isso com muita... como uma diferença muito grande no futebol, o quanto é importante você receber a bola já orientada, o quanto é importante para um defensor virar em um momento certo ou não, quando saber. E ele nesse sentido era chato, muito chato, e as brigas eram grandes sempre. Eu me lembro que sempre acabávamos discutindo, ou eu com ele, ou via que ele discutia com os defensores também, porque mandava fazer um trabalho individual. Mas hoje em dia agradece tudo isso, né? Acho que Bruno também vai coincidir comigo. Ele melhorou todos nós. Ele melhorou todos nós em aspectos individuais que acabam fazendo muita diferença depois. Olha, deixa-me só dizer que o professor acabou de mandar uma mensagem. Que era chato, que era um... O professor acabou de mandar uma mensagem a pedir desculpa pela qualidade da ligação, que não estava também a conseguir ouvir bem, e manda cumprimentos calorosos para todos e diz-nos que ficou emocionado por rever o Bruno e o Luxo. Espetáculo.
Muito bom. Não, eu concordo. Olha, Rui, enquanto... Diz. Com o que o Luz falou, mas aquilo que é normal que todos os processos, principalmente, demoram algum tempo, não é? E ele era bastante... passava bastante tempo individualmente com os jogadores a ensinar tudo aquilo que ele queria que os jogadores fizessem. E se não fizesse, ele ficava ali até ele realmente aprender. É importante que quando mudamos rotinas de vários anos de jogar de uma certa maneira e depois ter que mudar tudo, não é um processo fácil, é um processo que demora tempo. Inteligente é aquele jogador que tem a capacidade de absorver e aprender e depois adaptar para o seu estilo de jogo. Muito bem. Olha, Rui, antes de também continuarmos a relembrar nesta temporada fantástica e muitas outras, deixa-me só aqui a relembrar quem nos está a ver em direto no Facebook, no Futebol Clube Porto TV, na app do Futebol Clube Porto, no Twitter, no site do Futebol Clube Porto, pode mandar perguntas para estes dois craques, já tenho aqui algumas, no Instagram também do Futebol Clube do Porto, e vou começar aqui, deixa-me só fazer aqui uma ronda de perguntas e vou começar pelo Bruno, porque já tens aqui muitas perguntas, tens também pedidos, já sabes que há muita gente que te pede para tu voltares ao Futebol Clube do Porto, depois na próxima época estás no Futebol Clube do Porto, mas isso é o normal, porque sabes que as pessoas acarinham-te muito aqui no Porto. Mas eu queria te fazer aqui uma pergunta, até acho que é o Hugo Rafael, 93, ele pergunta qual foi o avançado que consideras que deu mais luta durante 90 minutos, quando jogavas no Futebol Clube do Porto? Tens assim alguma referência, Bruno? Não, tem várias referências, não é? Porque a gente, nesse tempo, a gente jogava vários jogos da Liga dos Campeões e mesmo no campeonato era bastante difícil. Mas lembras assim de um nome ou outro? Não, difícil era o Drogba, naquela altura que ele estava no Drogba. Chelsea, marcou muito porque era um jogador, além de ter uma estatura e ser muito forte fisicamente, bom tecnicamente, ele era muito veloz. Então era um avançado que naquele momento estava no seu ponto mais alto da carreira e realmente foi bastante difícil. Mas tivemos vários jogos com que apanhamos avançados bastante difíceis. Olha, vou-te fazer aqui outra que é a Bárbara Silva, que está a perguntar qual foi o jogo da tua vida no Futebol Clube do Porto. Consegues escolher? Opa, eu acho que foi o jogo que eu fiz o gol ao Benfica em casa, no último ano que eu tive no Porto, teve um sentimento muito, muito especial. Evitamos que o Benfica fosse campeão no Dragão, não é? Exatamente. Eu fiz o gol, o cruzamento foi do Belushi, que marcou o canto, penso eu. Sim. Aí foi uma época muito difícil, entendes? Que a gente acabou por não ser campeão e foi muito difícil, porque no Porto, quando não se ganha, é sempre muito difícil e é bom que seja assim, porque faz-nos ter a vontade de vencer sempre presente. Então, como tinha sido uma época muito difícil, foi ali foi mil emoções ali ao mesmo tempo, entendes? Foi muito especial, foi muito especial. Espetáculo. Agora deixa-me fazer aqui mais duas perguntinhas ao Lúcio. Lúcio, também tens direito a perguntas, não é? Porque as pessoas também sentem a tua falta. Deixa-me ver aqui uma pergunta. Olha, está aqui o Carlos Silva, ele deve estar atento à nossa conversa até com o professor Josualdo, que ele diz assim: Lúcio, sonhas um dia treinar o Futebol Clube do Porto? Pergunta dele. Primeiro tengo que recibirme de entrenador, ¿no? Que no es fácil también. Vos tentás ser entrenador y después, obviamente que sí, por todo que Porto representa para mí en mi vida, un de mis sueños, en caso yo tenga suerte de poder formarme como entrenador, sería obviamente poder treinar o clube. Muito bem. E está aqui também Carvalho 17, é o nickname desta pessoa, que está-te a perguntar qual é o melhor momento ou qual foi o teu melhor jogo no Futebol Clube do Porto. Qual é que achas que foi? No, un momento que para mí ficou muito marcado foi o jogo também contra Benfica, né, que a gente gana 2-1 com o gol de Kelvin. Sim. Cuando por ahí no muchos acreditaban que éramos capaces de vencer ese campeonato, ¿no? Entonces, acho que ese juego para mí ficó marcado, porque mostró un poco aquello que la gente estaba conversando antes, que en un club como Porto nunca uno desiste, ¿no? Y por ahí mismo, no teniendo aquel apoyo de los adeptos, que no estaba difícil la situación,
Nos acabamos ganando ese juego y acabamos siendo campeón lá em Paso Ferreira depois no último jogo. Olha, Rui, para além deste tricampeonato, que até foi o segundo tricampeonato da história do Futebol Clube do Porto, não é? Não era um feito que se fazia todos os dias, era um grupo espetacular, um plantel espetacular, mas esses jogadores não fizeram só esse tricampeonato, não é? Fizeram mais campeonatos, ganharam mais títulos, e levaram também o nome do clube. Por onde é que podemos partir agora para conversar com o Lúcio e com o Bruno? Olha, só para relembrar, já falámos aqui com o professor Josualdo, que está numa parte grande destas conquistas, mas o percurso de ambos a serem campeões no Futebol Clube do Porto começou ainda com o Adriense. O Lúcio como titularíssimo e o Bruno a entrar, fez ainda 12 ou 13 jogos no ano com o Adriense e depois acaba por, com o professor Josualdo, fazer o tetra. O Lúcio tem também uma segunda parte no Futebol Clube do Porto, da qual faz parte esta história que ele contou do Kelvin, porque é campeão em 2 anos que o Porto recuperou 2 vezes, uma de 5 pontos, outra de 4 pontos de desvantagem, o que mostra aquilo, ou sublinho aquilo que o Lúcio disse, mostra a força das equipas e dos plantéis. Acima de tudo, eu acho que podíamos começar também aqui, olhando um bocadinho, já que estamos a fazer esta retrospectiva, por aquilo que foi o ganho imediato do Luxo com o primeiro ano que esteve no Porto, com o Adriense, que não foi um ano fácil, e em contrapartida, a dificuldade com que o Bruno se debateu para chegar também ao Futebol Clube do Porto, porque o Bruno é um jogador que foi emprestado, acabou a formação, fez Varzim, depois acabou no Futebol Clube do Porto, acaba emprestado ao Farense e ao Vitória em 3 temporadas, uma ao EK, e depois começa a contornar essas dificuldades aos poucos, mostrando aquela raça que fez dele o capitão do Porto. Se calhar começarmos aqui por perceber este primeiro ano de cada um, porque eles têm este início de carreira na equipa sénior do Porto em simultâneo. Podemos começar pelo Bruno, eventualmente. Não, isso acho que faz parte do crescimento, não é? As dificuldades, e mesmo o Porto, a maior parte das vitórias é na dificuldade e na dificuldade que a gente também dá valor a muita coisa. E para mim não foi diferente, foi difícil, mas houve uma altura até que o Adriense me pôs a jogar e depois eu fui expulso no jogo contra o Benfica em casa, que estávamos a perder 2-0, mas como eu aprendi com o meu pai, posso perder no jogo, mas não posso perder na porrada. Então na porrada eu não perdi. e foi difícil porque eu fui expulso e foi difícil depois voltar para a equipa porque passei algum tempo de fora e sem jogar, mas o Adriança foi sempre muito honesto comigo e ele falou que se eu não tivesse sido expulso provavelmente ia continuar a jogar porque estava a jogar bem, mas depois daquele momento também houve uma mudança no Porto, não é? Até de sistema e tudo, então a equipa começou a ganhar e começando a ganhar o Porto foi até o final a ganhar e depois foi muito difícil voltar a jogar, mas entendi perfeitamente a situação, aprendi com os erros e fez-me um jogador e uma pessoa mais forte para lidar com o futebol e com a vida, porque o futebol também faz parte de ensinamentos de vida, não só no desporto. Bruno, já estamos a falar também da tua carreira, dessa tua carreira no Futebol Clube do Porto, não é? Depois disso voltas ao Futebol Clube do Porto e voltas em grande, não é? Para ser titular durante várias épocas, e esse trabalho que tu falas também era um trabalho muito individual, porque nós vemos o Bruno Alves a saltar como ninguém, não é? Talvez, não sei, achas que saltas mais que o Cristiano? Sim, só por exemplo. Olha, assim, eu já joguei algumas vezes com ele e acho que ele não. Quem é que achas que salta mais? Ele pode ser mais rápido, pode ser melhor tecnicamente, mas ganhar bolas de cabeça não ganha. Fico na dúvida. Não, mas isso sempre foi um trabalho que eu sempre trabalhei muito com o meu pai, desde pequeno. Sim. Eu até vou meter alguns golos teus que são golos incríveis. Este frente ao Atlético de Madrid, já numa fase que já estavas afirmado no Futebol Clube do Porto. Eu acho que este golo é um dos teus melhores golos de cabeça. Olha esta repetição. É uma impulsão incrível. E isto é muito trabalho individual, não é? Eu sempre treinei muito com o meu pai, treino individual, sempre, toda a minha vida. Até hoje, até o dia de hoje treino com ele, porque cresci a treinar, porque eu penso que nós todos temos diferentes capacidades, não é? Mas eu acredito muito que a gente tem que trabalhar, todos os pormenores técnicos. E eu sempre treinei isso com o meu pai, desde pequeno, treinava na praia, como eu gosto de jogar futebol, e também isso tudo me ajudou a poder ter um bom também treinavas bolas paradas, por exemplo?
Não. Depois ficaste especialista em livros, não é? Isso não, isso já foi mesmo de pequeno, quando eu jogava no Varzinho, sempre fiz alguns gols de livre e sempre treinei a minha vida toda também isso. Mas em relação ao treino, foi como sempre com o meu pai, porque isso de genética, isso tem muito pouco. Está provado que o treino é que faz nós realmente alcançarmos outras coisas, não é? Para melhor. Olha, estou a meter este livro porque acho que é um livro bonito, só para tu recordares. Não é só bonito, Miguel. Esse livro foi o golo que deu a vitória ao Porto em Alvalade, e desde essa vitória até este ano, em que o Futebol Clube do Porto volta a ganhar por 2-1, com o 2-1 a ser marcado pelo Soares, o primeiro foi de Marega, o Porto não tinha voltado a ganhar em Alvalade. Portanto, desde esse livro do Bruno Alves. Era quase uma maldição. Eu me lembro cuando llegué el primer año a Porto y pasamos ese año con Cuadriense, que Bruno ya estaba ahí, y no regreso de las ferias, él voltó de una manera completamente diferente, voltó todo marcado, voltó todo magro, y solo hacía flexiones de brazo, flexiones de brazo, y acho que es un poco ahí que él vio un cambio que él precisaba de eso que estaba falando. A partir de ahí él comenzó a jugar, y tiene un gol contra o Arsenal también que él faz de cabeza en la Champions League, que yo tem veces que fico vendo los golos y la verdad que o que esse cara salta é absurdo. Na verdade treinei muito, Luxo, treinei muito. Não imaginas as horas que eu treinei com o meu pai e o tempo que eu perdi, que eu ganhei com o meu pai, de tanto treinar e tanto insistir, e foi uma característica que me marcou e me ajudou muito na minha carreira. Olha, já que estamos a ver ali os golos de Nuno Alves, vamos ver agora os grandes golos de Lúcio González, que foram vários. Lúcio, são estes golos que também fazem os portistas terem muitas saudades tuas. Achas que este foi o teu melhor gol no Futebol Clube do Porto? Yo acho que fue, sí, no tengo duda. Fue hasta uno de los más lindos que fiz en mi carrera, ¿eh? Siempre, este es increíble. Cuando me preguntan, Escolio ese es uno de mis goles preferidos. E esse golo é muito marcante até na minha vida, porque foi no dia que a minha filha nasceu. Olha, nunca te vais esquecer deste também, então. Nunca mais, exatamente. Estou a lembrar agora perfeitamente desse gol. Esse gol é um bocadinho o Luxo, não sei se o Luxo concorda com isto. Havia um jogador, o Luxo marcou muitos golos no Porto. Aliás, daqui a pouco podemos ver aqui um conjunto de golos, quer do Luxo, quer do Bruno Alves, que foram muito importantes no Futebol Clube do Porto. Mas o Luxo era uma espécie... Havia um jogador na NBA há uns anos, que era o Joe Dumars, dos Detroit Pistons, a quem chamavam o assassino silencioso. Porque ele, sem se dar por ele, fazia 30, 40 pontos num jogo de basquete. O Luxo era um bocadinho assim na equipa de Porto. Era o jogador que aparecia em silêncio, ninguém parecia dar nada por ele, e o Luxo, uma época 12 golos, outra época 12 golos, sempre assim, a aparecer, vindo cá de trás, não era Luxo. Era um bocadinho ali aquele assassino silencioso. Era o jogador tapado, né? Não, ninguém, mas eu tinha por característica... y siempre los entrenadores me pedían eso, ¿no? de llegar un volante, un medio, intentar siempre pisar a área, llegar en la área que a bola acaba sobrando, y muchos de mis goles en Porto fueron así, ¿no? Estes que a gente vio son más chutes de fora, mas la mayoría de mis goles siempre fueron dentro da área. Olha, este gol também acredito que seja especial para ti, Lúcio, porque este é o primeiro jogo que tu fazes quando regressas ao Futebol Clube do Porto, não é? A tua segunda vida no Futebol Clube do Porto. É o primeiro jogo e também é um golaço, não é? Até o dia de hoje nem sei como consegui fazer esse gol. Pé esquerdo. O pé esquerdo, não é? Pé esquerdo. Mas olha, Miguel, tu não sei se sabes, mas o Lúcio tem um golo especial. Há pouco o Bruno Alves falava que o golo do Lúcio do Hamburgo foi no dia em que a filha do Bruno nasceu e, portanto, não esquece. E há também um momento inesquecível, e nomeadamente porque o Lúcio faz um golo em Barcelos aos 30 segundos de um jogo de um Gil Vicente. É verdade. Que deu nome a um dos cães do presidente, não é? Que nasceu também nesse dia, lembras-te? Foi este golo.
Havia o Luxo e o Dragão, e o Luxo era para... Graças a este golo, porque nasceu neste dia também. Os teus golos eram uma espécie de apadrinhar de nascimento ao Luxo. Ficaram marcados. Olha, Lúcio, para além de golos, né, marcaste muitos golos, o Bruno também, né? Talvez não sei, quem é que marcou mais golos no Porto? O Lúcio, né? Bruno. Nos jogos, o Lúcio. Nos treinos, quem é que marcava mais golos? Nos treinos também o Lúcio. Nos treinos também, né? Também. E eu estou aqui a picar-vos, porque isto de, claro, ver golos também é muito interessante, é muito bonito, mas eu também gostava de saber como é que era o vosso ambiente balneário neste momento. Vocês tiveram muitas alegrias juntos, não é? Era um balneário com muita qualidade futebolística. Como é que era o ambiente no balneário? Quem é que divertia o pessoal? Quem é que tinha que colocar assim um ponto mais sério? Como é que era? Posso começar por ti, de tudo. Tínhamos de tudo. Tínhamos cara serio, tínhamos cara que estavam brincando o tempo inteiro. Por exemplo, qual era o papel do Bruno? Qual era o papel do Bruno no balneário? No, Bruno era serio, mas en su momento él gostava de hacer brincadeiras también, sobre todo cuando los treinos acababan por ahí, que a gente estaba más relajado, mas nuestro vestuario era siempre muito bom. Eu tinha, por exemplo, o Tariq, me lembro de Tariq el Tui, que era un marroquino, nunca imaginé jugar con un marroquino y conocer la cultura de él. Y Porto siempre que se caracterizó por eso también, reunir varias culturas, digamos, diferentes y se criaban grandes grupos. Oh, Bruno, e qual era o papel do Lúcio no balneário? Como é que era o Lúcio a partilhar balneário? Não, o Lúcio era como ele é naturalmente um líder, como falam muito, um líder silencioso. Ele é um líder pelo exemplo, sim, pela demonstração, pela serenidade. Era muitas vezes, eu como era um jogador que era mais reativo, mais tempestivo, ele sabia me chamar à razão e as pessoas reconheciam dele o poder de trazer todos para o mesmo lado, sem gritar ou sem criar um problema. Ele tinha sempre ao estilo dele, a maneira dele de ser, refletia-se quer em campo, quer na liderança dele, porque nem toda a liderança tem que ser através do grito ou entende? Eu sou assim, eu gosto de gritar e berrar, mas ele era diferente, ele tinha esse carisma que é difícil de explicar, é mesmo particular nele. E as pessoas, todas as pessoas que estão à volta dele realmente gostam dele e sentem uma empatia muito grande pela sua personalidade, mas pela sua tranquilidade também. Acho que ele passava serenidade para todos nós. Quando aquilo estava tudo muito, muito a arder, ele sempre punha calma naquilo tudo e era um líder realmente, um líder por exemplo e por demonstrar que... Estas imagens aqui são exceção. Estavas a dizer que ele ficava calma e ele está a saltar no elevador, mas pronto. Tem que ter um pouquinho de momento de euforia, mas realmente era fantástico. É uma pessoa que toda a gente gosta de estar perto dele e não conheço uma pessoa que não goste do Luxo ou que não tenha uma empatia forte pelo carisma dele. Foi um prazer e um orgulho ter o Luxo a jogar com o Luxo, estar perto dele. Realmente foi muito bom. Olha, vocês já jogaram um contra o outro alguma vez? Não. Nunca jogaram um contra o outro? Nunca jogaram? Não. Gostavas de defrontar o Bruno, Lúcio? Não. Me mandavam a fazer uma caixa individual em uma bola parada. Quem sabe se ainda não vão a tempo, não é? Jogaram um contra o outro. Quem sabe se ainda não vão a tempo, não é? Sim, vocês já que estão tão persistentes a jogar, não é? Com esta longevidade toda, nós não sabemos se vocês não podem jogar um contra outros. Ele podia vir aqui para a Itália jogar, que gostam de jogadores um pouco mais com mais idade, com experiência. Ainda pode jogar mais. Olha, quem sabe. Aqui. Olha, pronto, podes falar aí de Parma também para ir. E tu no Brasil não vais jogar? Para ser muito bem aqui, eu há pouco falei isso, que a ideia minha por aí é me aposentar neste clube que me tem tratado muito bem, com muito carinho, e depois sim tentar começar essa famosa carreira de treinador.
Olha, vocês têm conseguido ver ao longe o Futebol Clube do Porto hoje em dia? Como é que acompanham o dia-a-dia do Futebol Clube do Porto? Bruno? Eu normalmente acompanho pelas redes sociais e pronto, de vez em quando vejo alguns jogos. Tive a possibilidade de estar com o Mister Sérgio Conceição de férias, porque fomos para o mesmo lugar de férias, na Sardenha. Então foi uma experiência muito boa de estar com ele há algum tempo e de conhecer a família dele. Então foi muito especial para mim, que eu nunca tinha conhecido pessoalmente o Mister Sérgio Conceição. Então para mim foi fantástico e ver quanto original e quanto verdadeiro e quanto ele gosta do Porto. Então para mim foi um momento muito bom. É assim que eu tento acompanhar, mais nas redes sociais e alguns jogos. Sim, muito bem. Não há sempre essa ligação. E tu, Lúcio, dá para ver aí uns joguinhos do Porto no Brasil? Eu sim, acompanho, falo com algum fisioterapeuta do clube, con Víctor, motorista. No, la verdad que sí, acompanho todos os jogos, pasan aquí muitas vezes na ESPN, então fico acompanhando y torciendo porque as coisas continúen siendo como siempre fueron, né? Vendo o Porto vencer e o Porto ganhar. Olha, Rui, vou fazer só aqui mais uma ronda de perguntas dos adeptos. Eles estão a fazer imensas perguntas. São dois jogadores que deixaram muitas saudades. E está aqui a Cláudia Ribeira a perguntar ao El Comandante, que nem sempre gostou desta alcunha, né, Lúcio? Nem sempre gostaste do El Comandante, Não. né? Não gosto, mas já não vais conseguir fugir a isso. Agora já está. Deixa já lá. não vou conseguir tirar, não, exatamente. Olha, a Cláudia Ribeiro está a dizer do que é que sentes mais falta do Porto e diz que tem saudades tuas. Ela deve estar a perguntar da cidade e do clube também. Não, eu da cidade tenho ido, o ano passado tenho ido. Fica um pouco difícil também com o tema do calendário aqui, porque eu passo normalmente as festas na Argentina também. Mas o que sinto mais saudade é do estádio, do Dragão. Sempre falei que para mim é o melhor estádio que me tocou jogar, é o estádio onde mais gosto mais gostei de jogar, e às vezes que tenho ido já fora do Porto, me tem recebido também de uma maneira eufórica, com muito carinho, e acho que uma das coisas que mais saudades tenho é disso mesmo, do estádio do Porto. Muito bem, olha, está aqui o Miguel Soares a perguntar se, na tua opinião, o Bruno Alves é um dos melhores centrais do mundo. Não tenho dúvida que é, e a carreira que Bruno fez não fala por si só, né? Acho que é muito difícil para um jogador y más para un defensor adaptarse al fútbol italiano, y Bruno tuvo esa capacidad, y hoy en día, teniendo la edad que continúa jugando en un alto nivel, demuestra que para mí, sí, no tengo duda que es uno de los jugadores, es uno de los centrales mejores del mundo, porque tiene todas las características de un defensor precisa y ainda hace goles de falta también. Espetáculo completo. Bruno, já que fizeste a pergunta ao Lúcio, vou ter que fazer a ti, né? Se o Lúcio para ti foi um dos melhores jogadores com quem jogaste junto. Sem dúvidas. Eu sou um grande apreciador do futebol do Lúcio, até pela maneira como ele pisa em campo, aquela maneira parece estar nas nuvens, que não se sentes. Ele realmente joga simples, não se sente, é um futebol leve, é um futebol, não sei explicar, tipo, é uma ligeireza da maneira como ele joga, como ele transporta, como faz a ligação do meio campo com o ataque. É um jogador que começou também a ser decisivo pelos gols e pelas assistências que fazia, super, super importante na liderança da equipa, em todos os níveis. Então é um jogador fora de série, que deixou muitas marcas na minha vida, na minha carreira de atleta, porque sem dúvidas ele ajudou-nos a ganhar muitos jogos.
Olha, vou-te fazer aqui também uma pergunta, até porque há pouco tempo saiu uma notícia que tu eras o jogador que mais duelos ganhava, bolas aéreas, então era tudo teu, limpavas tudo. E está aqui um adepto que parece que está atento a estas notícias. Ele, que é o RICJS, há nicos difíceis de ler. Ele diz assim: maior percentagem de duelos ganhos, muito fácil. Quem é o Van Dijk ao lado de Bruno Alves? Não, eu sempre aqui, como o nosso sistema de jogo também a gente joga mais a defender do que atacar, fica mais fácil também cortar mais bolas, não é? Mas a maior parte desses lances são bolas também aéreas, onde realmente eu tenho uma capacidade de vencer bastante duelos, mas também com muita inspiração de várias defesas que o Porto teve. No caso do Fernando Couto, a Luís, Jorge Costa. Sim. Foram sempre jogadores que foram ídolos para mim quando eu cresci, e sempre vi muitas vezes, principalmente o Fernando Couto, que era muito fortíssimo de cabeça, e isso foi crescendo com esses exemplos que a gente vai melhorando e também começando a ter objetivos. Então, para mim, é um orgulho ter aprendido com esses craques, realmente craques do futebol. Lúcio, tu és por exemplo, és o segundo argentino com mais títulos na história de jogadores. Só o Messi está à tua frente a ganhar títulos, o que é verdadeiramente, é verdade, Bruno, é verdade. É verdadeiramente impressionante a carreira que o Lúcio fez. Lúcio, depois de tanto que ganhaste na vida, né, e muito que ganhaste no Futebol Clube do Porto, o que é que te falta ganhar? Eu hubiese gustado por ahí ser partícipe da Europa League que Porto venció cuando yo saí, né? Mas foi o destino para outro país, llegar un momento de sair, mas por ahí uma das coisas que eu posso chegar a pensar que não consegui no Porto foi isso, vencer uma competência europeia, né? Acho que por aí poderia ter sido, faltaria isso para ser um currículo sensacional. Para estar completo. Rui, até porque esta equipa, né, e então liderada por Josualdo Ferreira, talvez tenha faltado uma pontinha de sorte para conseguir um título europeu, não achas? Faltou mesmo, porque o Porto, com o professor Josualdo, passou todas as fases de grupos da Liga dos Campeões, chegou aos quartos de final com o Manchester United num jogo de má memória em que o Luz se lesiona e depois até perde o resto da temporada, em que o Porto esteve assim um bocadinho, e não fosse também o valor do Ronaldo nesse jogo ter decidido no jogo do Dragão de chegar às meias finais e porventura mais. Nos anos anteriores teve um jogo extraordinário em casa contra o Schalke 04, em que o Neuer defendeu tudo, até os penaltis no desempate, e teve também com o Chelsea, lembro-me com o Chelsea de Mourinho, Josualdo, Porto Josualdo, de Luxo, de Bruno, contra o Chelsea de Mourinho. O Porto ao intervalo ganhava 1-0 numa assistência do Luxo para o Quaresma, jogo perfeito do Futebol Clube do Porto, e depois na segunda parte acabou essa equipa do Chelsea por conseguir ganhar por 2-1. O Porto esteve sempre a um bocadinho assim de chegar mais além e de conseguir aquilo que o Luxo dizia, que eu acho que foi uma pena para estes anos em que estiveram juntos, o Bruno e o Luxo, principalmente com o Josualdo, não ter conseguido chegar mais à frente nas competições europeias. Mesmo assim, foram sempre momentos de enorme mérito que teve esta equipa, não é? Vocês sentem isso? Estiveram muito perto de ganhar uma competição europeia? Bruno? Olha, respondendo, eu penso que durante os anos que eu estive no Porto, praticamente a gente jogou sempre a Liga dos Campeões. Sim. Que é a competição mais difícil de vencer. Não fico triste pela trajetória, porque também a aprendizagem sempre fica, a experiência sempre fica. Claro que gostava também de ter vencido um torneio internacional com o Porto, mas nós fizemos sempre bastante bem, passando sempre a fase de grupos e disputando sempre com todas as equipas de cara a cara, sem medo. Então foram experiências fantásticas. Prefiro muito competir contra os melhores numa Liga dos Campeões e tentar vencer a Liga dos Campeões, não é? Sem desmerecendo as outras competições, mas a Liga dos Campeões é a Liga dos Campeões.
Sem dúvida. Lúcio, até porque há ali um jogo contra o Manchester United que acredito que tenha-te ficado ali preso na garganta, não? Aquela segunda mão que não pudeste ajudar a equipa como querias, fue, né? fue porque nos hicimos un primer juego en Old Trafford sensacional, Sí. salimos, comenzamos ganando, ellos viraron, acabamos empatando con gol de Mariano González no final y nos teníamos por ahí dos resultados que nos favorecían, que era o empate, 0-0, éramos nos a pasar, un empate con 2-2 también pasábamos, entonces, y Maceo ya había sintiendo dores no Joelio, unos juegos anteriores, y escorregué en una bola y sentí que o Joelio verdaderamente tinha se dañado, ¿no? Y obvio, fue un juego que me entristece por no poder, no significa que el resultado iba a ser otro conmigo en campo, sino que el facto de no poder ayudar a mis compañeros y luchar en alto fin por ese empate, que hasta yo que si bien no fue uno de nuestros mejores juegos, o empate poderia ter saído também. Olha, Rui, temos mais uns 5 minutinhos, eu acho que ainda temos 5 minutinhos. Como é que podemos terminar em beleza com estes dois craques? Olha, deixa-me dizer-te aqui, antes de terminarmos, eu tinha preparado, como há pouco tinha dito, alguns momentos, 5 ou 6 momentos de cada um, que estavam ligados a golos. O Bruno Alves, por exemplo, fez um golo contra o Nacional, que foi o golo que deu o tetra ao Futebol Clube do Porto. O Lúcio, por exemplo, faz um golo contra o Passos de Ferreira na última jornada, que dá a vitória, depois do momento Kelvin, que dá a vitória e o título ao Futebol Clube do Porto. O Lúcio... Olha, vou meter o golo do Nacional. Olha, aí está esse. Mas eu tinha aqui uma data de golos que estavam selecionados até para falar sobre isso, mas prefiro olhar aquilo que disseram como capitães, o Lúcio e o Bruno. E os momentos que escolheram como os melhores momentos no Futebol Clube do Porto. E isso foi o que me ficou mais desta conversa. O Bruno, em vez de escolher o golo que deu o título ao Porto, porque esse título, mais golo, menos golo, viria provavelmente a cair para o lado do Porto, escolheu um momento em que ele ajudou a evitar aquilo que ia ser mais difícil para os adeptos do Porto. Era que o rival fosse campeão no Dragão. E foi um momento de maior emotividade. E, portanto, é um momento altruísta do Bruno escolher isto. O Lúcio, igualmente. O Lúcio escolheu um momento até em que já não estava em campo. Quando o Kelvin faz o golo, o Lúcio já tinha sido substituído, tinha entrado o Defour e o Porto já só estava com 2 ou 3 defesas e, portanto, também podia ter sido, digamos, mais egoísta, e foi este altruísmo de capitães que me fez sentir ainda mais orgulho em ser amigo deles e em poder ter privado profissionalmente também, quer com o Bruno, quer com o Lúcio. E deixa-me também sublinhar que no meio disto tudo, o Lúcio também entrou em campo sabendo do falecimento do pai, num jogo em Zagreb. Não foi seguramente um momento fácil e nesse dia também fez um golo. E estes são os momentos, para mim, que demonstram o caráter e demonstram porque é que depois estes jogadores são capitães, chegam a capitães e mobilizam as equipas, seja mais no berro como o Bruno, seja mais na paz, digamos assim, como o Lúcio, mas isso para mim é o que fica como mais importante e acho que especialmente, já falei da parte profissional e pessoal, que tenho o prazer de os conhecer e de ser amigo de ambos, mas da parte de adepto do Futebol Clube do Porto, saber que o Porto tem jogadores destes, teve e continua a ter, porque também não gosto muito de ver, às vezes, aqueles comentários nas redes sociais, neste tempo é que era, não, o Porto tem tido sempre grandes jogadores, nem sempre se consegue ganhar todas as competições, mas tem provado também nestes últimos tempos que tem grandes jogadores, que têm feito grandes exibições e grandes resultados, mas é nestes momentos de caráter, de altruísmo que se nota o valor dos jogadores e, por isso, depois o valor dos plantéis. Era isto que eu gostava de sublinhar, mediante aquilo que disseram estes meus dois amigos, o Lúcio e o Bruno. Muito bem, foi um grande elogio. Obrigado, amigo. Olha, já para terminar, eu queria lançar aqui um desafio ao Lúcio, em jeito de brincadeira, Lúcio, não tenhas medo, não tenhas medo. Eu estou a dizer ao Lúcio, porque o Bruno já vai perceber porque é que eu só estou a dizer que é um desafio para o Lúcio. Eu só vou colocar aqui um vídeo
tenho que carregar em várias teclas, pessoal. Estou aqui a colocar aqui um vídeo. Lúcio, eu queria que um dia tu conseguisses fazer isso em tua casa. Olha, isto é um vídeo do Bruno Alves a treinar em casa. Achas que conseguias fazer isso aí em casa? Não. O que é que tu achas? Impossível. Não dá. Impossível. Não consegues. Não. Tentei. Eu já estava a suspeitar que não dá. Isto é o tipo de treino que o Bruno faz em casa. Minha Nossa Senhora. Ter criatividade, né, para mudar, para fazer umas coisas diferentes. Olha, muito obrigado aos dois. Foi espetacular esta conversa. Obrigado por terem estado aqui. E acredito que também para vocês tenha sido especial esta conversa. Obrigado pelo convite. Ao meu querido Lúcio, um forte abraço. Nunca me esqueci de ti. Um abraço forte aí para ti, para a tua família. Muito sucesso, muita força, muita saúde, parceiro. Estamos juntos, sempre. Meu amigo Rui, um forte abraço. Tá, obrigado. Grande abraço, Brunão. Muita consideração. Muito obrigado também pelo convite e por falar com todos vocês. Um dia destes ainda te ligamos, ainda vamos voltar para recordar um outro momento que nos tenha escapado. Isto não dá tempo para tudo. Um programa não dá tempo para tudo. Eu também agradeci o convite de você. Aí fiquei muito feliz de ver o Bruno. Fico feliz de quando vejo os jogos também de ele. Ver o jogador que se tornou. Y nada, desearle lo mejor para él, para su familia. Pedir que se continúe cuidando ahí, que va a salir todo certo de todo esto que la gente está viviendo. Y nada, agradecer a Rui también por el convite. Y la verdad que fue un placer. Saben que pueden contar conmigo cuando quisieran. Muito bem, olha, e obrigado pelas alegrias que me deram. Enquanto adepto foi espetacular ver-vos a jogar na bancada, no meu lugar cativo, foi top. Muito obrigado aos dois, Bruno, Lúcio. Quando quiserem voltar, estão à vontade. Abraço. Muita força para todos. Obrigado para vocês também. Aí vai o Bruno, aí vai o Lúcio, ficamos nós. Sabes o que é que me deu uma sensação, Rui? Que o programa foi curto mais para estes dois técnicos. Pois, temos que os convidar numa próxima. Que há muitas histórias para contar, há muitos títulos para festejar. E pronto, tentamos falar do máximo possível, mas um programa é curto para estes dois, não é? Isto vai andando, vamos ter muitos pormenores para explorar. Este mês de Abril é fértil em grandes jogos, em que o Lúcio e o Bruno também participaram e que se calhar até nos escaparam aqui. Um dia destes... Para não falar do professor Josualdo. Que entrou todo entusiasmado por ver as dois em jogar. Temos de combinar com o professor Josualdo também um programa para ele nos falar destes meninos todos, porque o professor também é um apaixonado pelos seus jogadores, por aqueles com quem conseguiu naturalmente ganhar no Futebol Clube do Porto, que foi onde teve enorme sucesso, foi tricampeão. E, portanto, eu creio que vamos ter o reencontro marcado com todos eles para os próximos dias, porque Abril ainda nos reserva muitas histórias que ficaram aqui por contar, seguramente, Miguel. Pronto, fica o dia 5 de Abril feito. Rui, muito obrigado por ter estado aqui comigo novamente. Até amanhã, Rui, meu companheiro de programa, lá vai ele também embora e fico eu sozinho aqui para me despedir de vocês. Muito obrigado a vocês. Mais um programa, espero que tenha sido mais um programa especial. Bruno Alves, Lúcio Gonzalez, ainda Josualdo Ferreira. Isto foi forte hoje. Amanhã estamos de volta para falar aí de um dia 6 de Abril, certamente também foi muito especial para o Futebol Clube do Porto. Até amanhã.